E eu estou reforçando que o Dodô está certo. O Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada. Os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, São 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo. Na minha opinião, não é. É um estereótipo diferente de treinador, né? A gente caminhou aí para os treinadores que gritam, que falam, que briga, que... Ele é um cara super, assim, duro nas decisões dele, mas super, assim, ponderado, né, cara? Eu preparei no pré-jogo, sem né? altos e baixos, entendeu? Assim, é um cara muito constante, que se preparou, que tem a fala lógica, é um cara que se comunica bem, que conhece futebol, que ama o que faz. Então, assim, tem muita coisa legal nele, né? Claro que ele tem que fazer um percurso, e tá fazendo, e ótimo, para se tornar um grande treinador, que eu acho que, como a gente estava falando antes, vai acabar virando treinador europeu, porque né? Pela história dele, pelo jeito dele, eu acho que se a coisa for dando certo... É legal andar. Então, assim, eu acho muito legal que isso se transforme numa referência, porque a gente tá numa carência de treinador, né? Ele é o diferente? Eu acho que ele tá nascendo como uma coisa diferente, cara. Olha eu aqui de volta, nação rubro-negra, para trazer 2 cortes que eu separei para vocês. Mas antes de falar, deixa o like maneiro pra gente. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Depois que você assistir, comenta aqui no vídeo, tá bom? E compartilha o nosso vídeo. Vou trazer, você viu na prévia desse vídeo aí, 2 cortes, galera. O Mauro César Pereira falando que o Flamengo não pode entrar no oba-oba, hein? Estão planejando festa aí para domingo e tal. O Flamengo não pode cair nessa. E outra coisa, ele escrachou ali na mesa ali onde eles estavam, né, no programa, dizendo que o Abel não é o melhor técnico do Brasil e sim o Felipe Luiz, galera. Bateu de frente com todo mundo ali. Vou trazer também um pedaço aqui do Leonardo no programa Charla Podcast. Leonardo, ex-lateral esquerdo do Mengão, hein? Cracaço de bola. Ele fala o que ele acha da carreira e do futuro da carreira do Felipe Luiz. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal All Esportes, como créditos, e também o link do Charla Podcast. Valeu, assiste aí e a gente volta já já. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, de que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos 2 que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Por favor. Eu escrevi isso porque eu vi um corte de um programa da TV Record e me chamou a atenção a incredulidade do apresentador, que era o Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, que é jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. E ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo. O Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada. Os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, São 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo. Na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu.
Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então, acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, tem uma tendência de vitória, isso aí é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 no Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. E até a comparação com goleadas do passado, você pega a goleada do próprio Flamengo sobre o Fortaleza, 81, eu estava nesse jogo na Geral do Maracanã, lembro muito bem, 8-0, aí tem os 10 do Corinthians contra o Tiradentes, os 9 do Vasco contra tudo a Luso. Eu estou falando aí de times, tirando o Fortaleza, que na época também era muito inferior do que o Fortaleza é hoje, muito inferior. O Nunes fez 5 gols naquele jogo. São times que hoje não teriam nem série. Ou seriam da Série E, se existisse a 5ª divisão no futebol brasileiro, ou algo parecido. O Vitória é o time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa, e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimento, que têm muito mais jogadores, né? E o Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica. Não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe, foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra, isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo. Porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre. Muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E depois da data FIFA vai ter jogo terça, quarta ou quinta e jogo sábado ou domingo direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, acho que foi um momento que não vai se repetir mais, assim, esse período de vários dias e tudo mais. Isso deve impactar nas escalações, no aproveitamento dos jogadores, né, no revezamento dos atletas titulares e também no comportamento do time em campo. Então, um cara com pensamento assim, outro cara com pensamento aqui, sim, que veio aqui, assim, pouco antes de cidade de Flamengo, é o Felipe, né? Felipe Luiz. Ele teve aqui? Teve aqui, é quase um sócio nosso. A história dele, você tá que surgiu de uma resenha do Barroca aqui, que falou que ele ganhou um jogo dele quando jogava ainda. Entendi. Desmontou taticamente. O Felipe... Como é que você vê o Felipe, assim, cara? Que eu acho que tem muita semelhança na forma de você pensar globalmente com a forma dele pensar. Barato ele se encaixar desse jeito, cara, porque se a gente pensar, assim, é um estereótipo diferente de treinador, né? A gente caminhou aí pros treinadores que gritam, que falam, que briga, que... Ele é um cara super, assim... duro nas decisões dele, mas super, assim, ponderado, né, cara? Eu preparei no pré-jogo, né? Sem altos e baixos, entendeu? Assim, é um cara muito constante, que se preparou, que tem a fala lógica, é um cara que se comunica bem, que conhece futebol, que ama o que faz. Então, assim, tem muita coisa legal nele, né? Claro que ele tem que fazer um percurso, e tá fazendo, e ótimo, para se tornar aí um grande treinador, que eu acho que, como a gente tava falando antes, vai acabar virando treinador europeu, porque né? Pela história dele, pelo jeito dele, eu acho que se a coisa for dando certo... É legal andar. Então, assim, eu acho muito legal que isso se transforme numa referência, porque a gente tá numa carência de treinador, né? Ele é o diferente? Eu acho que ele tá nascendo como uma coisa diferente, cara. Uma coisa realmente... E eu acho que legal que venha com esse estilo de cara, entendeu? Correto, organizado, disciplinado, né? Uou! Isso eu acho super legal. O caso dele eu acho emblemático. Assim, muita gente da velha guarda se aproveitou e... pegou gente que defende que o Brasil é muito paternalista. Na hora que aconteceu aquele caso do Pedro com o Felipe, aproveitou para espizinhar o Felipe. Aquilo foi uma coisa, caso, impacto, assim, né?
É um caso de firmeza e indecisão. E hoje tá fazendo o cara render mais do que antes. Coisa que você fez As muitas coisas vezes. acontecem. Não, eu sinceramente, em alguns momentos, até inventei problema para que isso acontecesse. Esses choques, eles têm que acontecer. Às vezes você precisa do fato novo para que a coisa volte, entendeu? E o que eu acho legal também, se analisar, o Flamengo, com toda a sua capacidade financeira, depois do Jesus, não conseguiu acertar em nenhum treinador. Ficou pagando 3 treinadores ao mesmo tempo, mudando cada 2 meses, o cara ficava quieto, era loucura, entendeu? Isso é outra coisa que eu acho que uma instituição, se o Flamengo é uma instituição que é hoje a mais poderosa financeiramente, tem que ser a mais poderosa também de know-how de futebol. Esses erros e acertos, essas tentativas, cara, isso não pode acontecer. O período que o Abel tá no Palmeiras, o Flamengo teve, se eu não me engano, agora com o Felipe, 9 ou 10. Pô, isso não existe, entendeu? Então, por quê? Porque você não tem que dar ao treinador 100% de autonomia para fazer isso. Você tem que ter dentro do teu clube o teu know-how, o que você deseja, e você pede ao treinador para ele fazer. É o contrário, né? Não é você dizer, treinador, faz aí o que você achar melhor, ver se a gente ganha. Não é isso. Então, assim, um clube como o Flamengo tem que também se estruturar nesse aspecto, que eu acho que deve pensar, mas realmente passou aí quantos anos tentando, né? Até ganhava, porque o time era bom, mas mudando o treinador toda hora. E o Felipe, ele acertou isso, né? Porque ele tem várias coisas. Eu acho que ele entende o contexto, ele entende o Flamengo, ele entende o que pode representar ele entende o que ele tem que dizer, entende o jogador. Cara, foi super bacana. Tomara que ele tenha aí uma carreira maravilhosa. Você observando ele no Flamengo, você tem um carinho especial e você foi gestor de gigantes europeus. Você, como gestor de um gigante europeu, pensaria em levar ele para... Eu pensei... Tem muito tempo que um brasileiro não tem um desafio Eu pensei num desse. cara que acabou tendo uma experiência difícil na Juventus, mas é um cara que eu acho que tem um pouco o perfil diferente, um pouco, que é o Thiago Motta. O Thiago Motta é um cara fantástico, assim, e eu sempre pensei em levar ele para esse Germain. Eu fui treinador dele na Inter, levei ele para Germain como jogador e pensava em levar ele como treinador para esse Germain. Depois não deu, as coisas acontecendo. E ele na Juventus foi uma situação difícil, mas acho que é um perfil parecido, assim. E com certeza, assim, de tipo de treinador, eu gosto muito desse estilo jovem com esse tipo de característica. Eu acho que o Felipe se encaixa bem na minha ideia. E aí, galera, Mauro César escrachou, hein? Que Abel Ferreira nada. Melhor técnico do Brasil é o Felipe Luiz. O que você acha? Comenta aqui, é importante a tua participação, tá? Você viu também ele falando que o Flamengo não pode entrar no oba-oba do jogo, hein? Sempre que tem oba-oba, Flamengo amarelo, não pode cair nessa. Eu acho que o Flamengo de hoje é diferente, né, galera? Felipe Luiz consegue tirar o máximo de atenção desses caras. Felipe Luiz faz um trabalho sensacional e a tendência é ele voar, cara. Infelizmente, pro meu Mengão, eu acho que ele vai ficar pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Tomara que fique pelo menos uns 3 anos no comando do Flamengo. O que você acha? Comenta aqui, deixa o like, compartilha o vídeo e você que não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu!